A paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje vamos refletir sobre a encarnação de Jesus. João capítulo 1, versículo 14, está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, inspirado pelo Espírito Santo, está fortemente afirmando a divindade de Cristo. Compare com João capítulo 1, versículo 1. No versículo 14, João afirma a verdadeira humanidade de Cristo. Jesus Cristo é divino no sentido pleno e ilimitado da palavra. Também é humano no mesmo sentido, exceto pelo fato que nunca pecou, não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Embora Cristo existisse originalmente em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a que se devesse se agarrar. Jesus, pelo contrário, se esvaziou e, tornando-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Toda a plenitude da divindade estava sobre ele corporalmente, porém convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 9, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Paulo fala da encarnação de Jesus como um grande mistério. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Não podemos ir além dos limites que a Escritura Sagrada tornou conhecido. Não mergulhe em mistério que a mente não tem capacidade para compreender. João aqui está dizendo que as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, foram misteriosamente mescladas em uma única pessoa. A divindade foi revestida da humanidade. Em nenhuma parte das Escrituras Sagradas menciona que a divindade foi trocada pela natureza humana de Cristo. Em nenhum sentido, Cristo deixou de ser Deus quando se tornou homem. As duas naturezas se tornaram uma só, de forma íntima e inseparável. Porém, cada uma delas continuou distinta. Ou seja, a natureza humana não foi transformada em divina, nem a divina transformada em humana. Cristo assumiu vulnerabilidade da natureza humana, contudo, sua humanidade foi perfeita. Embora como homem pudesse haver pecado, não repousou sobre ele nenhuma mancha de corrupção ou inclinação para tal. Jesus não possuía propensões para o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A encarnação de Jesus é um estudo muito profundo e é a coisa mais maravilhosa que já teve lugar na terra e no céu. Somente Cristo era capaz de representar a divindade. Jesus é a revelação de Deus à humanidade. Jesus empregou as faculdades humanas, pois só as adotando poderia ele ser compreendido pela raça humana. Só a humanidade poderia atingir a humanidade. Ele viveu o caráter de Deus mediante o corpo humano que Deus lhe havia preparado. Se Cristo viesse em sua forma divina, a humanidade não teria resistido ao contemplá-lo. O contato seria penoso e a glória seria esmagadora. A humanidade não resistiria nem mesmo à presença de um dos puros anjos do céu. Por isso, Cristo não tomou a natureza dos anjos e veio na semelhança dos homens. Por meio da pessoa de Jesus, vemos o invisível Deus. Jesus
revestiu sua divindade de humanidade, para que através desta ele pudesse irradiar uma glória suavizada, de modo que nossos olhos pudessem nele pousar, sem que a nossa vida fosse afetada por seu franco esplendor. Pela fé, temos o privilégio de contemplarmos Jesus entre a humanidade e o trono eterno. Jesus é o nosso advogado. Jesus apresenta nossas orações e ofertas como sacrifícios espirituais a Deus. Pelos méritos de Jesus, a humanidade pode conversar com Deus. Jesus acha-se na presença de Deus como representante de nossa raça. Quando nos revestimos de sua justiça, tornamo-nos um com ele, e ele diz a nosso respeito: comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Todos que entregam sua vida verdadeiramente a Jesus e confiam em sua justiça, verão Jesus pessoalmente, sem nenhum véu vendando nossos olhos. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.